Muito bem, agora no nosso momento de encerramento a gente quer fazer uma comparação entre métodos de custeio, pensar numa planilha ali para fazer esse comparativo. Será que tem uma alteração? A gente sabe que se fizer um rateio, por exemplo, utilizando a departamentalização e não utilizando a departamentalização, a gente tem uma diferença ali, até porque o rateio é um fator ali muito interessante, é um ponto que exige muita atenção ali no momento de verificar qual vai ser o critério utilizado e qual é o método que essa empresa utiliza para chegar na separação desses gastos, que seriam os custos variáveis, ali, os custos indiretos, para realmente gerar aquele preço de venda interessante ali, atendendo várias expectativas do dono da empresa, do mercado e também gerando a qualidade. Então também a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do preço de venda, utilizando o índice, que é o índice MERCAP, que pode ser tanto o multiplicador como o divisor, que vai envolver o custo, vai envolver as despesas que essa empresa tem, ela faz todo um levantamento, gera ali todos esses percentuais para que a gente possa fazer a nossa verificação e também uma margem de lucro que é desejada. A gente pega isso, gera um índice que multiplica pelo custo, chegando ali no preço de venda e depois comparando esse preço com o mercado, vendo ali se é uma coisa, um valor realmente interessante. Quando a gente faz o levantamento de uma forma adequada, eu sei que o preço de venda que eu gerei vai pagar todos os custos e ainda vai gerar um lucro interessante para a empresa. Então, antes de começar tudo isso, vamos dar uma olhada na nossa vinheta. Muito bom, vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer um comparativo entre dois métodos de custeio, deixa eu te mostrar como vai funcionar. Então nós temos aqui gestão, verificar o custeio por absorção e o custeio variável. Só para a gente relembrar os conceitos de cada um deles, quando a gente pensa no custeio por absorção, é aquele método de custeio que ele vai absorver todos os custos fixos, custos variáveis, diretos, indiretos, ele absorve todos esses gastos no momento em que acontece a produção. Até porque ele também é aceito para gerar os relatórios fiscais, porque ele mostra a realidade da empresa ali e também não é tão caro para a gente colocar em prática essa identificação, porque nós temos vários controles ali, bem tranquilo. O custeio variável, por sua vez, ele é uma excelente ferramenta de gestão. Ele é elaborado para gerar os relatórios gerenciais e não relatórios fiscais, para a gente apresentar para o fisco e dar base lá para os demonstrativos financeiros. Com ele a gente consegue identificar a margem de contribuição e consegue saber também quanto essa margem de contribuição ela vai ser apresentada para pagar os custos fixos e gerar um lucro para essa empresa. Fazendo um comparativo, vamos mostrar isso através dos gráficos para você. Vamos lá. Primeiro a gente percebe que o custeio por absorção, ele vai ter um ponto bem interessante. Todos os custos que acontecem na empresa, aqui na hora da fabricação, tanto os custos fixos como custos variáveis ou custos diretos e indiretos, quando é feito, ficou pronto o meu produto, ele vai para o estoque. Chegando no estoque, tem o momento da venda. No momento da venda, a gente identifica esses custos como nosso CPV, que é o custo do produto vendido. As despesas, por sua vez, que são aqueles gastos relacionados ao departamento administrativo, ele vem para cá, ó, ele fica separado depois do lucro bruto. Nós temos aqui a demonstração do resultado de exercício, a DRE, que tem a receita pela venda, menos custo dos produtos vendidos, igual ao lucro bruto. Menos despesas, chegamos ao lucro operacional. Isso vai fazer diferença na comparação com o variável? Vamos dar uma olhada? Aqui eu tenho custos diretos, 200 mil, custos indiretos, 300 mil. Total dos custos dos produtos, 500 mil. Esses valores nós vamos utilizar tanto para o custeio por absorção como variável. Quantidade produzida, 50 mil unidades. Quantidade vendida, 25. Ou seja, 25 foram lá para o estoque.
Preço de venda, R$30 mil. Despesa do período, 50 mil. Esse vai ser o nosso espelho para a gente utilizar para os dois métodos de custeio e analisar se tem uma diferença realmente no resultado, se eu utilizo o custeio por absorção e utilizo o custeio variável como ferramenta gerencial ali, levando esse mesmo fator, esse mesmo resultado para os dois métodos de custeio. Vamos mostrar primeiro aqui o nosso custeio por absorção. Então, nós temos o nosso primeiro momento em que vamos pegar lá o total dos custos do produto, 500 mil, dividido pela quantidade produzida, 50, custo unitário, R$10. Quantidade vendida, 25 mil, vezes R$10, custo do produto vendido, R$250 mil. Estoque, R$10 vezes 25 mil unidades, 250 mil. Preço de venda vezes a quantidade vendida. Então, nós vendemos, o preço de venda é R$30 e nós vendemos 25 mil unidades. Tudo bem até aqui? A gente tem aqui os nossos resultados, R$750 mil. Agora, a gente vai para a nossa tabela para saber o quê? Qual foi o lucro se a gente fizer a utilização pelo custeio por absorção ou custeio variável? Será que vai ter alguma alteração? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso cálculo. Feito isso, feito o levantamento, vamos lá. Demonstração do resultado do exercício. Primeiro, receita, 750 mil, nós temos o valor aqui de 750 mil da receita. Depois, CPV, o custo dos produtos vendidos, que a gente vendeu só a metade, 250 mil. Fazendo a subtração, lucro bruto, R$500 mil. Despesa, menos 50 mil de despesa, lucro líquido, R$450 mil nessa nossa primeira condição, que seria o custeio por absorção. Então, anota aí, 450 mil, absorção. Vamos lá, custeio variável. Custeio variável, a gente fabrica o produto, aloca só os custos variáveis, vai para o estoque, quando vende, a gente identifica aqui como custo. Os custos fixos, eles vão ficar juntamente com as despesas depois da identificação do lucro bruto, chegando no lucro operacional, custeio variável. Professor, e como é que fica a DRE desse meu produto? Lembrando que isso aqui não mudou, continua sendo os mesmos dados, 500 mil, quantidade produzida e vendida, preço de venda 30 e a despesa do período 50 mil. Custeio variável, 200 dividido por 50 mil, R$4. Custo do produto variável, R$4 vezes 25 mil que a gente vendeu, total R$100 mil. Preço de venda, estoque, também vai ficar um total de R$100 mil. E a gente fecha aqui com a receita. Qual que é a receita? 30 vezes 250, a receita vai ser o mesmo, R$75 mil. Agora, a gente vai fazer um comparativo com a nossa DRE para comparar o nosso resultado. Receita, 750 mil. Custo, a gente só tem aqui os custos variáveis, 100 mil. Lucro bruto, 650. Custos fixos, 300 mil. E despesa, 50 mil. A gente faz a subtração aqui. O que acontece? O meu lucro líquido vai ser de R$300 mil. E o que vai ficar no estoque lá vai ficar um total de 100 mil. O que a gente percebe? A gente percebe que na comparação desses dois itens, comparando o custeio variável com o custeio por absorção, lá no custeio por absorção, o lucro foi de 450 mil. 450 mil, e aqui no custeio variável foi de 300. Por que o custeio variável ele não vai ser aceito pelo fisco? Porque ele vai interferir no lucro líquido, que é base para cálculo dos impostos, contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica. Porém, ele é entendido como uma ferramenta gerencial, porque vai trabalhar a questão da margem de contribuição e também o ponto de equilíbrio, vai dar condições para o ponto de equilíbrio. Tudo bem? Comparação entre custeio variável e custeio por absorção. Vou lá para o nosso próximo tópico,
Ainda na prática, a gente vai falar sobre o cálculo do preço de vendas. Para calcular o preço de venda, a gente vai utilizar um critério que seria o índice MERCAP. Ali a gente vai identificar as despesas, também o lucro desejado, e depois nós vamos simplesmente multiplicar pelo custo e gerar o preço de venda para esse nosso item, nosso produto ou mercadoria. Vamos lá então para a gente fazer esses cálculos. Primeiro a gente vai identificar aqui o custo. O custo para fabricar o nosso produto, ele foi de R$ 8,00. Tá, vamos pensar, se foi R$ 8,00 o preço para fabricar o produto, que é o custo, quanto será o preço de venda desse meu item? Eu sei que eu tive lá, a empresa fez o levantamento, a empresa está muito bem organizada, as despesas gerais administrativas, DGA, foi de 10% sobre o preço de venda. Comissão dos vendedores, 5% sobre o preço de venda. Tributos incidentes sobre o preço de venda, 20%. Ela somou todo lá ICMS, IPI, todos esses valores. Margem de lucro desejado pela empresa, 5% sobre o preço de vendas. Muito bem, se eu somar todos esses itens, somar lá a despesas gerais, comissão, tributos e margem de contribuição, margem de lucro, nós vamos ter um total de 40% sobre o lucro. Mas para a gente fazer o cálculo, é claro, a gente vai ter que pegar os 40 dividido por 100, vai dar 0,4 aqui para fazer a nossa multiplicação. Então vamos lá, a gente quer mostrar o passo a passo sobre esse preço de venda, lembrando que a empresa ela tem que estar muito bem alinhada ali no momento que ela faz essa determinação dos índices, desses valores em percentuais. Porque se ela mudar alguma coisa ali, realmente a gente vai comprometer o resultado final. Por isso, tem que estar muito bem alinhada, a empresa tem que estar muito bem organizada. E também o lucro, né? A margem de lucro pensada ali pelo dono da empresa também a gente tem que ter isso determinado para gerar o nosso índice MERCAP, que depois a gente vai multiplicar pelo custo. Vamos voltar ali para a gente mostrar para você como que a gente vai gerar o valor. A gente entendeu que o custo de R$ 8,00, que era o custo de fabricação do meu produto, nós tivemos um acréscimo aqui de 40% sobre o preço de venda, R$ 8,00 mais 40%, esses 40% a gente vai transformar no número decimal, senão a gente não consegue fazer a nossa soma. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse 0,4 PV lá para o outro lado. Aqui ele está somando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 1 inteiro PV menos 0,4, que vai dar 0,6 PV. E aqui eu mantenho os R$ 8,00, que é o meu preço do custo. 0,6 PV é igual a R$ 8,00. Esse valor que está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, o preço de venda vai ser R$ 8,00 dividido por 0,6. O meu preço de venda é igual a R$ 13,33. Feito esse levantamento, a gente sabe qual é o preço que nós vamos vender, mas com relação a esse item específico, aquele item lá que o custo de fabricação dele, nós percebemos que era R$ 8,00. Vamos vender por R$ 13,33. Tá, mas quanto que esse produto, por exemplo, ele conseguiu entender lá como o valor que eu paguei lá para a comissão dos vendedores, quanto que eu gastei de imposto quando eu formei esse preço, então gera uma outra tabela, né, com todos os dados, gerando os percentuais. Vamos lá para a gente fechar o nosso raciocínio. Eu tenho aqui o preço de venda, R$ 13,33. O custo, R$ 8,00. Despesas gerais e administrativas. Eu vou calcular 10% de 13,33, que dá 1,33. Comissão, 5% desse valor também, 0,67. De impostos, nós pagamos 20%. Então, é 20% do 13,33, ou seja, 2,66. Margem de lucro. Quanto é que é o meu lucro pela venda desse item? 67 centavos. A gente consegue fazer todos os cálculos, saber qual é a participação de cada uma das despesas
dentro do meu preço de venda. A gente consegue fechar ali cálculo bem detalhado para você, utilizando a margem de contribuição e também o índice Mercap ali para chegar no resultado final.